Olá, onde quer que esteja, seja bem-vindo à maior feira de tecnologias de informação e comunicação em Moçambique, a feira Mostec, na sua 9ª edição, em que o lema é a transformação digital. A aceleração da globalização e a generalização das tecnologias de informação e comunicação revolucionaram a produção de conteúdos. Hoje, com estruturas acessíveis do ponto de vista econômico e com várias plataformas de distribuição, é possível consumir conteúdos a qualquer momento, em qualquer lugar e qualquer tipo de conteúdos. Se por um lado a evolução da tecnologia e a aceleração da globalização trouxe a democratização dos conteúdos, a facilidade no seu acesso, por outro lado deixa alguns questionamentos, nomeadamente 3. A sustentabilidade do negócio de produção de conteúdos, o controle de qualidade e o direito do autor. São sobre essas questões que vamos discutir com uma especialista na matéria. Magda Coco é nossa convidada para este espaço. Ela vai falar da indústria de produção de conteúdos e os desafios de regulação em direto a partir de Portugal. Começo por a cumprimentar Magda Coco. Muito obrigada pela sua disponibilidade para participar nesta 8ª edição da Feira de Tecnologias de Informação e Comunicação, a Mostec. Agradeço o convite e congratulo pela iniciativa, que é extremamente importante discutirmos estes temas nestes fóruns mais alargados. Exato. Magda Coco, a questão tem-se levantado, os produtores de conteúdo, as televisões, as rádios, incluindo a imprensa escrita, neste caso, têm levantado estas questões sobre o controle, sobre a regulação, num mundo em que os conteúdos estão democratizados. Mas, ao mesmo tempo, é preciso garantir que haja empreendedorismo na área de produção de conteúdos, é preciso permitir que haja expansão, portanto, que o mercado crie e estabeleça as várias oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, é preciso garantir a sustentabilidade do negócio, o controle de qualidade, os direitos do autor. Como é que se regula sem prejudicar o mercado? Como é que se faz este equilíbrio da balança? Obrigada pela questão, é uma questão muito interessante. Para percebermos a regulação e este mercado dos conteúdos, há que olhar primeiro para aquilo que são os conteúdos hoje em dia, porque há uma realidade muito dispersa. Antigamente nós tínhamos os mídias tradicionais, os rádios, a televisão, e como disse o Igor, precisamente neste momento temos um ecossistema muito mais complexo, que vai muito para além dos meios de comunicação social tradicionais. Temos as plataformas digitais, temos os novos mídia, dentro das plataformas há as plataformas comerciais, temos conteúdos gerados pelo próprio utilizador. O utilizador tornou-se, sobretudo nos meios digitais, um produtor ativo de conteúdos. O conceito da audiência também é um conceito que muda, a forma como a audiência encara os meios e os conteúdos, os meios de comunicação tradicional e os conteúdos, entra o on-demand em toda a força e, portanto, a regulação e os desafios da regulação e este equilíbrio, não existe um one size fits all, ou seja, não há uma abordagem única para todas estas realidades. A regulação tem um papel muito importante em determinadas matérias, como a garantia dos direitos fundamentais, aí esse aspecto tem que ficar garantido à partida, mas naturalmente para conseguirmos este de direitos fundamentais, e entre eles o direito de propriedade, de certa forma, e entre os temas de propriedade intelectual também, dentro desse âmbito, e aí obviamente o que temos que assegurar é, por um lado, uma regulação, enfim, de alguma forma mais tradicional e que garanta a proteção desses direitos de uma forma mais tradicional, mas também dar espaço à autorregulação pela indústria e dar oportunidade que a indústria estabeleça em determinadas áreas, em determinados domínios, uma autorregulação. No fundo, o que é que isto significa? Significa que a indústria define, no fundo, aquilo que são as regras que regulam a sua atividade em certas matérias. Isto tem acontecido muito na Europa, em diversos domínios.
como por exemplo na área da publicidade, e alguns domínios nós passamos da autorregulação para depois a regulação, portanto, quando isto dá espaço ao mercado para se ajustar, dá espaço ao regulador para perceber como é que o mercado se autorregula, que é muito importante, portanto, permite o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a sustentabilidade económica, e o regulador tem uma oportunidade para observar se a autorregulação está, de facto, a produzir os frutos que são desejados. Quando isso não é suficiente, pode intervir então mais para a frente. Portanto, eu acho que estes temas de autorregulação ou então de corregulação, que é um misto, digamos, das duas opções, de ter a chamada regulação tradicional e uma autorregulação do setor, e quando eu falo aqui em setor, temos que olhar para o setor de facto abrangente, dos mídias tradicionais e aquilo que se chama os new media, os novos mídia, é de facto dos instrumentos que são importantes para assegurar esse equilíbrio. O outro instrumento que é absolutamente crítico é um conhecimento técnico e económico por parte das entidades que têm capacidade de regulação, de intervenção nestes setores. Nós temos vários tipos de regulação, temos a regulação económica, dirigida à regulação de mercados mais propriamente dita, temos a regulação social, temos vários tipos de regulação administrativa, mas é fundamental que neste domínio, tal como noutros, exista a competência das autoridades reguladoras para intervirem no mercado adequadamente e não prejudicarem nem a sustentabilidade dos meios de comunicação social, nem outros fatores que são críticos, como a inovação, o progresso tecnológico e etc., neste setor, à semelhança do que acontece noutros setores. Exato. Magda, muito obrigado por esta nota introdutória. Vamos aprofundar alguns pontos. Pode detalhar melhor a questão da autorregulação? O que isto quer dizer? São os intervenientes do setor, em concreto as empresas, as startups, se for o caso, que produzem a sua própria regulação. Sendo assim, até que ponto é que podemos ter aqui riscos de uma regulação protecionista em relação aos interesses do grupo? Queria que aprofundasse essa questão. A outra é sobre a capacidade do regulador público, digamos assim. Quando falamos de capacidade do regulador público, o que estamos a dizer? Estamos a dizer que este regulador tem de ter uma capacidade crítica em relação à matéria que regula, ou seja, tem de estar acima, do ponto de vista de capacidade crítica, em relação aos intervenientes do setor. Mas como é que ele estabelece a relação com os intervenientes sem afetar o progresso tecnológico tão importante para o desenvolvimento das sociedades? Em relação à autorregulação, nós temos na Europa e diversos exemplos de autorregulação que funcionaram muito bem. Posso lhe dar um exemplo da publicidade, posso lhe dar o exemplo de algumas na Europa e não só. Há exemplos em todo o mundo que funcionaram relativamente bem. Por exemplo, em relação aos conteúdos ilegais, enquanto não havia regulação propriamente sobre essa matéria, muitas empresas, digamos assim, no fundo, propuseram uma autorregulação para o setor ou para a própria empresa, porque hoje em dia, obviamente isto também está ligado com a capacidade, portanto, e é um aspecto crítico da literacia digital e da literacia digital num sentido amplo, incluindo aqui os temas dos conteúdos. Cada vez mais os consumidores têm noção daquilo que são o certo e o errado, digamos assim, e, portanto, esta autorregulação muitas vezes é promovida pelas próprias empresas também com o intuito de ir ao encontro daquilo que são as preocupações dos consumidores, seja no domínio de conteúdos ilegais, seja em matérias de proteção de dados, e, portanto, numa fase embrionária, a autorregulação, que é no fundo uma proposta de regulação pela própria indústria, pela empresa ou por um conjunto de empresas, por associações empresariais que no fundo representem aquele setor e têm uma visão transversal do setor, é um instrumento possível e que em alguns casos funciona e tem bons resultados. Se não funcionar, o regulador, obviamente, tem sempre a possibilidade de intervir, mas pelo menos dá a oportunidade, digamos assim, ao setor de identificar aquilo que são as regras que o setor considera adequadas nesse balanço do equilíbrio entre
a necessidade da sustentabilidade do setor e também a proteção dos interesses do consumidor. Portanto, o regulador tem sempre a possibilidade de intervir. Portanto, eu acho que não prejudica a autorregulação, é um estado embrionário, é uma fase do processo, é uma espécie de o processo regulatório é um processo dinâmico e, portanto, dar-se a oportunidade aos operadores que estão no mercado de poderem, em certas áreas, não pode ser em todas, naturalmente, há áreas de regulação que são áreas tradicionais, em que tem que haver uma intervenção do regulador por via legislativa, imposição de obrigações legais. Mas há domínios onde efetivamente há espaço para isso. E, portanto, aí por vezes consegue-se um maior equilíbrio, ou pelo menos uma fase embrionária de teste, entre aquilo que são, digamos assim, a necessidade de sustentabilidade da indústria e a regulação que é preciso salvaguardar os interesses dos consumidores. Portanto, o que é que nós nos preocupamos na regulação dos mídia em sentido amplo, digamos assim? É, por um lado, a questão da transparência, a questão da promoção também dos conteúdos em língua portuguesa, a questão dos respeitos dos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e outros, a questão das concentrações, estão os temas típicos, digamos assim, de regulação neste setor, a concentração, enfim, evitar a concentração em determinados grupos ou em determinadas áreas de meios de comunicação para garantir uma maior diversidade de fontes de informação. Enfim, estes são tipicamente os temas na área de conteúdos. Há agora novos temas, além destes, são aqueles que são os tradicionais, mas estão a entrar novos temas na equação. Os temas da privacidade, os temas da cibersegurança, toda a interação com as plataformas digitais, que é um tema muito crítico na Europa, e os gateways, que no fundo garantem ou podem constituir aqui um obstáculo à disseminação de conteúdos, é uma regulação mais económica, de natureza económica, portanto, há que olhar para estas perspectivas todas. E o regulador, de facto, tem que estar preparado para compreender estas realidades. E aquilo que eu sinto muitas vezes é que em países mais jovens, com experiência menos longa em matéria de regulação destes domínios do conteúdo, nem sempre há essa preparação. E o regulador tem, de facto, muita responsabilidade. Um regulador pode puxar o fio certo para a regulação do mercado ou pode puxar um fio completamente errado. Portanto, nós temos que, de facto, o regulador tem que ser bem preparado, tem que ter a capacidade de perceber quais são os aspectos fundamentais da regulação, mas também de olhar e proteger os consumidores e no fundo, a concorrência também, de certa forma, e outros aspectos, dependendo do tipo de regulação que está em causa, mas também tem que olhar para o lado da sustentabilidade e para o lado, portanto, tem que fazer um balanço adequado das duas coisas. E para isso é fundamental a preparação. E isto é um aspecto extremamente exigente, mesmo para os reguladores que já discutem estes temas há muito tempo. Não é evidente, por exemplo, a transposição daquilo que é o quadro tradicional dos mídia para os new media, não é adaptado completamente e não faz sentido. E mesmo os reguladores na Europa têm tido esta dificuldade. Portanto, isto é normal que um país mais jovem como Moçambique, na discussão destes temas, ainda precise de algum tempo, e o regulador em particular, para incorporar esta dinâmica e este conhecimento. Exato. Magda disse inicialmente que hoje, digamos, a definição das audiências alterou, muitas vezes também a definição de um órgão de comunicação ou de um mídia também alterou o seu espaço de atuação. E aqui estamos a falar dos mídias digitais, que levantam algumas questões de regulação. Hoje, através de uma plataforma de distribuição, que seja o Facebook, o YouTube ou outros, pode-se ter um produtor de conteúdos que usa este meio de distribuição. O que é uma televisão hoje? Uma televisão é aquela entidade que tem uma licença oficial de um Estado, ou é aquele que produz um conteúdo e encontra uma plataforma de distribuição e faz com que esta mesma plataforma de distribuição as pessoas possam aceder aos conteúdos. A Netflix, o que é? Como é que reconfiguramos os conceitos de órgão de comunicação, de mídia, num contexto como este, em que as notícias muitas vezes hoje recebemos todas elas por WhatsApp. Dia seguinte, quando os jornais saem, já não nos estão a dar propriamente uma notícia. Então, uma reconfiguração
dos conceitos e da forma de ver os mídias e a comunicação social. Como é que isto casa com a regulação, com o direito, com a proteção do autor? Muito bem. Essa é a discussão que tem ocupado a Europa nos últimos anos. Porque, de facto, no início, estes conteúdos estavam fora completamente da malha, digamos assim, da regulação tradicional dos conteúdos, mas com o evoluir da regulação na Europa, eu acho que esta é uma tendência mundial, a regulação foi, aquela que era a regulação tradicional dos mídias, foi sendo estendida, não integralmente, porque obviamente há aspectos que não fazem sentido e não se pode transpor. Por exemplo, os temas de publicidade não são exatamente iguais, as questões dos horários de publicidade não são iguais. Enquanto eu na televisão tenho ali um conteúdo linear que me está a ser transmitido e, portanto, tenho limitações de determinada publicidade a determinada hora, tenho emissões com determinados períodos regulados. Nos mídia on demand, esse tipo de questões são completamente distintas e, portanto, o que é que tem acontecido na Europa? É uma transposição, ou no fundo uma aplicação, aliás, daquilo que são as obrigações dos mídias, que tradicionalmente são as obrigações dos mídias chamados tradicionais, como a televisão, a estes new media, a estes conteúdos on demand e etc. E, portanto, não é uma transposição integral, porque não há uma equivalência de situações em muitos domínios, mas há uma preocupação de garantir uma equiparação naquilo que for justificável para estes Netflix e etc., outras plataformas. Depois há temas, obviamente, de enforcement, e há outros temas, enfim, que podíamos aqui discutir, mas é isto fundamentalmente que tem sido aqui a evolução da legislação aqui a nível europeu tem ido nesse sentido. Essa tem sido a tendência de transpor aquilo que é justificável com as adaptações adequadas a estas novas plataformas e estes meios de comunicação social. Muitos motores de busca e etc., players do setor das tecnologias entraram pelos mídias, há uma convergência muito grande dos setores e, portanto, a regulação teve que se reajustar e teve que no fundo, conseguir abarcar esta possibilidade toda. Estas realidades que existem, que são muito diversas em termos de conteúdos. Exato. Isto levanta uma outra questão, que são os direitos do autor num mundo digital de rápida disseminação de informação e também de muita produção de conteúdo. E quem consome o conteúdo, muitas vezes a sua preocupação não é saber quem produziu e se é um conteúdo, digamos, original ou não. Como é que nesta amálgama toda de uma intensa produção de conteúdos se asseguram os direitos do autor? Levantava aqui a questão de que a autorregulação é um caminho, os intervenientes, digamos, do setor encontrarem um entendimento e definirem conceitos, definirem consensos sobre as regras do jogo. Isto é suficiente? Como fazer mais para assegurar os direitos dos autores das notícias, dos filmes, das novelas, dos vários conteúdos que são produzidos com a regulação? Os direitos de autor é uma matéria que tipicamente está mais regulada em lei. Mas toda a economia digital veio pôr um pouco em crise o tema dos direitos de autor, obviamente. Mas é tipicamente uma matéria que está regulada por via legislativa. Embora, depois, no fundo, o que é que nós temos? A proteção do direito está tipicamente regulada por via legislativa. Ao nível do enforcement desse direito, digamos assim, temos alguns exemplos, incluindo em Portugal, de práticas de autorregulação da indústria nesse domínio. No fundo, e temos um histórico de retirar, enfim, do setor se ter, no fundo, coordenado para combinar a forma como retiram conteúdos que sejam violadores do direitos de autor. Portanto, essa é uma matéria que é um bom exemplo daquilo que também teve uma fase de autorregulação e também está previsto na legislação. Agora, qual é o grande desafio, a meu ver, haverá outros, mas a meu ver, em matéria de direitos de autor? Tem a ver com o enforcement, não é?
a questão da disseminação da informação e a capacidade de enforcement. Eu produzo um conteúdo em Portugal, ele está a ser consumido, pode ser consumido em todo o mundo. A internet e as redes de comunicações trouxeram-nos este desafio gigante, que é tornaram o nosso mundo sem fronteiras. Portanto, nós vivemos num mundo que tem fronteiras físicas, mas que não tem fronteiras digitais. E, portanto, este enforcement torna as coisas difíceis. Existem, e, portanto, há quem ponha em causa a capacidade, no fundo, de controle das violações de direitos de autor e do enforcement, no fundo, da garantia de que o titular dos direitos recebe, por exemplo, toda a remuneração que é devida por aquele conteúdo e que não há pessoas a utilizar aquele conteúdo sem a respectiva contrapartida. E isto, de facto, torna muito exigente no mundo global, e a solução muitas vezes não passa só pela regulação. Há soluções também tecnológicas hoje em dia de proteção dos conteúdos que são implementadas pela indústria, porque obviamente não é possível garantir globalmente e apenas com instrumentos regulatórios uma efetividade. Quando eu falo em enforcement, é uma efetividade, digamos assim, do controle e da sanção de qualquer incumprimento ou violação dos direitos de propriedade intelectual. Este é de facto um grande desafio, mas que vai posto em risco pelo mundo digital e por esta universalidade de utilização dos meios digitais sem fronteiras, digamos assim. Exato. Estamos a falar de um mundo digital. O mundo digital quebra fronteiras. Está em Portugal, estamos em Moçambique, estamos a fazer esta entrevista. Este é o lado positivo, mas muitas vezes também pode haver o lado negativo. Como é que é responsável no escritório onde trabalha também na área de proteção de dados? Vamos a uma equação, vamos a uma hipótese deste conteúdo que estamos aqui a gravar, ele estar a ser reproduzido, portanto, na Califórnia ou no México. Há alguém que está a gravar e esta mesma pessoa faz a utilização deste conteúdo para um grupo restrito, portanto, fora de Moçambique. Isto acontece muito, sobretudo ao nível das televisões, conteúdos que são repetidos sem autorização de quem produziu ou de quem é, digamos, o legítimo proprietário dos direitos. Considerando a distância, considerando as jurisdições completamente diferentes, como é que a regulação, como é que o direito aparece aqui, digamos, para garantir que aquele que produziu o seu conteúdo seja o dono e, portanto, num regime jurídico correto, possa encaminhar da forma como melhor entende? No sentido, como é que a regulação ela pode também, apesar das fronteiras estarem abertas, mas a regulação servir para disciplinar o mercado? A questão é essa. Tem aqui dois aspectos. Num mundo esse é o desafio que eu falava há pouco. Num mundo que é global, é difícil muitas vezes efetivarmos esse direito. Agora, existem convenções internacionais, digamos assim, que regulam estas matérias entre os Estados. E essas são as convenções à quais se pode recorrer muitas vezes para, no fundo, assegurar digamos, uma interação entre dois países, um problema que suscita dois países. Mas muitas vezes não é efetivo, ou seja, apesar de existir convenções internacionais, designadamente em matéria de proteção de dados, que, no fundo, regulam a responsabilidade dos Estados garantirem que as suas empresas e entidades moçambicanas, no exemplo que deu, e a Argentina, tendo em consideração o exemplo que deu, cumprem determinadas regras em matéria de proteção de dados, a verdade é que nem sempre é depois fácil efetivar esses direitos. São processos complexos, enfim, que recorrem a procedimentos que envolvem os Estados e os governos dos países, etc. Nem sempre é fácil, mas isso existe para proteger, digamos assim, os cidadãos no mundo global. A efetividade, às vezes, é que não é, enfim, rápida, digamos assim, e eficiente, porque é um percurso, às vezes, difícil de fazer. Existem mecanismos de direito, de reconhecimento de sentenças, enfim, há um conjunto, o direito fornece-nos um conjunto de mecanismos que nos permitem
responder a essa globalização do mundo e da economia mundial. Às vezes não são tão eficazes ou tão rápidas, digamos assim, na resolução do problema em concreto, no fundo impedir aquilo, mas existem instrumentos legais, direitos nacionais e internacional, que permitem proteger esses direitos globalmente. Exato. Isto, Magda, não requererá uma entidade global, mundial, para lidar com estas questões. Não pode ser um caminho, ou fica, digamos, a relação entre, digamos, os direitos entre os países, Moçambique e Portugal, dentro dos acordos que têm, portanto, resolverem ou dirimirem os conflitos que possam existir, por exemplo, entre particulares, ou isto chama atenção para a criação de uma entidade global de regulação. Ou seja, o que é possível fazer mais do ponto de vista de regulação para que, embora as fronteiras estejam abertas, haja disciplina? É muito difícil e penso que não há capacidade para ter essa entidade internacional. Estes temas têm sido muito discutidos noutros domínios do direito, e vou trazer aqui um domínio, enfim, um bocadinho diferente, que é a área do acesso ao espaço ultraterrestre, portanto, a exploração espacial, os satélites, etc. É um bom exemplo da dificuldade. Repare, cada Estado é um Estado soberano, digamos assim, e, portanto, é difícil encontrar uma entidade, muitas vezes soluções que permitam congregar todos os interesses dos países a nível mundial. O Tim Burt, enfim, um dos fundadores da internet, defendeu já a existência de uma Magna Carta para a internet. Mas mais do que isso, enfim, é difícil. Mesmo a Magna Carta, obviamente, é um instrumento, neste contexto, é um instrumento mais de princípios, digamos assim, e não é vinculativo, porque os Estados são soberanos, Moçambique, a Argentina, Portugal, é soberano na regulação do seu território. Mas olhando para o tema do espaço, que é um tema interessante, e que é algo que vai além daquilo que é o território, nós temos uma situação em termos regulatórios e que é a seguinte: durante a Guerra Fria, os países acordaram numa convenção internacional que regula os princípios que gerem a atividade de acesso ao espaço. Desde então não tem sido possível, e nessa altura tínhamos potências mundiais, duas grandes potências mundiais que no fundo tinham ali alguma tensão, e o mundo era mais fácil em termos geopolíticos, estava ali organizado em dois grandes blocos. Desde então têm vindo a ser discutidas ao nível das Nações Unidas várias tentativas de convenções internacionais para regular temas que são do interesse comum, como por exemplo o tema dos detritos espaciais. O que é isto? São no fundo os satélites que se tornam em lixo porque já não têm utilidade e que estão a circular, enfim, em órbita, e não tem sido possível chegar a esse entendimento. E, portanto, temos aqui um exemplo de um domínio onde isso tem sido feito com muito preocupação, porque é algo que interessa à humanidade e que extravasa as fronteiras, e, portanto, claramente a existência de uma entidade internacional é algo que não parece viável. Obviamente seria desejável haver uma maior compreensão e uma maior articulação, digamos assim, entre os vários países neste domínio da regulação, sim. Aliás, a OCDE publicou recentemente um documento extremamente interessante que, no fundo, promove a necessidade de cada país, quando regula uma determinada matéria, avaliar. O documento é relativamente recente, eu ainda não o li todo, mas a ideia que está subjacente é que promove cada país deve, no fundo, quando regula uma matéria, deve perceber quais são os impactos externos nos outros países que aquela regulação tem. E, portanto, se todos os reguladores, de facto, adotarem esta prática de perceberem o impacto que eu estou a ter ao regular o setor dos mídia ou outro setor qualquer, o setor das telecomunicações ou o setor da energia, se eu perceber qual é o impacto que aquela legislação que eu estou a produzir para regular no meu país tem nos meus países vizinhos ou mesmo a nível global, isso pode permitir, é uma boa prática e pode permitir endereçar alguns desafios mais globais que se colocam. Mas tipicamente isso não é feito. Os Estados tendem a preocupar-se com os temas
a nível nacional, não propriamente, exceto, obviamente, aqueles países como, por exemplo, Portugal, que está inserida no âmbito da União Europeia, e em África temos vários exemplos semelhantes, não é? Que, no fundo, tem aqui uma guideline a nível europeu, e algumas delas são vinculativas para Portugal, e, portanto, na Europa há, de facto, uma uniformização de algumas matérias e conseguimos alguns consensos, e isso tem, de facto, facilitado o mercado único europeu, designadamente nestes temas do audiovisual e dos conteúdos digitais. Há um conjunto de diplomas que, pelo menos na Europa, procuram resolver este tema. E no audiovisual há também convenções internacionais que regulam estas matérias, designadamente em matérias de transmissão, de radiodifusão e etc. Exato. Não estamos num vazio legislativo completo, não é? Exato. Magda, há aqui a questão que não desenvolvemos muito, tem que ver com a sustentabilidade. Portanto, é o novo que coloca, digamos, a sua influência sobre o setor tradicional dos mídias. E há o regulador pelo meio. Com toda esta avalanche de conteúdo a ser produzida, por um lado, mas por outro lado a ser disseminada através das várias plataformas de distribuição, porque também houve uma democratização. Como é que o regulador exerce o seu papel em termos de sustentabilidade do setor? Vou dar o exemplo de Moçambique. Em Moçambique há pelo menos licenças para o funcionamento de 70 televisões, portanto, de vários tipos de televisões de dimensão nacional, de dimensão local, distrital, provincial. Mas são licenças para 70 televisões, para não falar de rádio, de jornais, entre outros. Isto é importante para a massificação da informação, para a democratização da informação e para um maior acesso à informação. Não há dúvidas. Mas como é que o regulador articula a questão da sustentabilidade do mercado para que o setor que está a investir, quer público, quer privado, possa sobreviver num ambiente de forte competição, ainda mais com as tecnologias de informação e comunicação? Que papel é que a regulação tem aqui? E esta questão que estamos a discutir e que é a questão que norteia a nossa conversa, que é a balança regulador não prejudicar ou não afetar o funcionamento ou as dinâmicas do mercado. Vamos lá ver, a regulação em países que tendem a ser mercados, enfim, com algum mais liberais, digamos assim, a regulação limitativa e de acesso à atividade está normalmente associada à escassez de um determinado bem. Pronto, eu enfim, tenho o gosto de já ter ido várias vezes a Moçambique, não tinha noção que havia 70 licenças de televisão, provavelmente algumas são regionais, e a questão é, há mercado para isso ou não há? Tipicamente, vamos lá ver, o mercado deve-se autorregular. Esse é o mundo ideal, é que os players, digamos assim, que têm mais força, maior capacidade organizativa, etc., consigam sobreviver num mercado, portanto, boa gestão, bons quadros. Esse é um modelo típico de um mercado mais liberal e liberalizado, digamos assim. Pronto, há limites, como eu dizia há pouco, em matéria, por exemplo, de frequências, e esses são intransponíveis e, portanto, o regulador tem sempre esse limite, digamos assim. Agora, temos que perceber uma coisa, o modelo de negócio dos mídias tradicionais não é o mesmo modelo de negócio dos new media. Enquanto os mídias tradicionais vivem fundamentalmente de publicidade, e esse é um aspecto absolutamente crítico, os new media vivem também de publicidade, naturalmente, mas há um outro fator muito relevante por trás que se chamam dados pessoais. Ainda no outro dia eu recebi enfim, daquelas informações que grupos mandam, que tinha o preço da Netflix, o preço de acesso a um operador português, não me recordo se era a Nós, a Mel, etc., não é relevante, e depois tinha o preço de acesso a uma plataforma, enfim, que não vale a pena, que é gratuita supostamente. E, portanto, a pergunta era qual é o preço? E o preço aí são os dados. Os dados, cada vez que eu entro numa plataforma que é gratuita, eu invariavelmente estou a dar os meus dados pessoais, ou estão a ser recolhidos dados com aquilo que se chamam os testemunhos de conexão, em inglês os cookies, e, portanto, estou a alimentar uma base de dados daquele prestador, digamos assim, de serviços digitais, que
tem imenso valor económico. E, portanto, é fundamental que os reguladores também tenham consciência disto, os mídias tradicionais olhem para o seu modelo de negócio à luz desta nova realidade e no fundo, percebam o que é preciso mudar. Há aqui também um papel muito importante, digamos assim, dos próprios meios de comunicação social e do regulador, que deve ser um regulador informado e intervir sempre que hajam violações. Porque é que eu dizia no princípio que a regulação dos mídias ou dos conteúdos, vamos chamar assim de uma versão mais abrangente, é hoje em dia extremamente complexa. Porque é preciso perceber uma realidade como esta, que de facto a forma tradicional de financiamento dos meios audiovisuais não é exatamente a mesma dos new media. E há aqui uma concorrência que, se os reguladores também não perceberem, não vão conseguir intervir adequadamente e de facto podem pôr em causa a sustentabilidade. Exato. E vamos para o nosso último capítulo, que são as fake news, um fenômeno que aparece, digamos, com o digital. E recentemente notou-se muito esta questão das fake news devido às informações sobre a Covid-19, desde o seu tratamento, o processo de vacinação, incluindo a contribuição que as fake news estão a ter para alguma resistência à vacinação. Não é o caso de Portugal e Moçambique, os índices de vacinação. A aceitação da vacinação é considerável, mas há países onde há uma resistência muito forte. O YouTube recentemente teve, digamos que, tirar da sua plataforma milhares de informações falsas em relação a esta questão das fake news. O papel da regulação em relação às fake news, diferentemente dos mídias tradicionais, os new mídias não têm editores, digamos, com especialidade para tal, não têm jornalistas, não têm publishers, não têm produtores de informação e de conteúdos de outras áreas, como entretenimento, mas disponibilizam todos estes conteúdos e ficam acessíveis em todo o mundo. Qual é que pode ser o papel do regulador, digamos, na minimização da fake news? As fake news, antes de mais, é preciso perceber bem o que é o conceito de fake news, porque às vezes as pessoas confundem um bocado. Temos o conteúdo ilegal, e esse é, no fundo, violador de legislação nacional ou internacional, e esse tem que ser removido, e na Europa a regra é que ele tem que ser removido imediatamente, não há dúvida nenhuma. O conceito de desinformação é um conceito, e de fake news, é um conceito mais fluido e que tem gerado mais alguma discussão. Aquilo que é fundamental, a meu ver, é a formação, para já, a literacia digital. Acho que isso é um aspecto absolutamente essencial. Depois, a identificação das fake news também pode ser, e com as regras enfim, com as regras não, com as tecnologias de elaboração de conteúdos de fake news que nós temos hoje em dia, são absolutamente quase impossível verificar o que é fake news e o que é que não é em determinados casos. Eu lembro de ver há pouco tempo um programa, por exemplo, que mostrava um vídeo que punham a cara da pessoa e punham literalmente a pessoa a dizer uma coisa que não estava a dizer, portanto, a olho nu éramos incapazes de verificar se aquilo era falso ou não, portanto, é extremamente difícil, e controlar isto numa rede mundial ainda mais. E, portanto, eu acredito que uma evolução também vai passar por soluções tecnológicas, vamos ter que pedir à tecnologia, e isso já existe alguns exemplos disso, para nos ajudar a descobrir e a evidenciar esses conteúdos falsos, só que não correspondem a informações falsas. Agora, é uma área muito perigosa também, porque é uma área em que, e em Portugal nós temos, e em Espanha também, foi recentemente aprovada a Carta dos Direitos Digitais, com a aprovação de uma regra, de uma disposição que, no fundo, dá alguns poderes à autoridade reguladora, que é a ERC, que é uma autoridade independente,
para regular esta matéria, e isso gerou muita contestação a nível nacional, porque é uma zona, enfim, ali de fronteira entre enfim, uma possível censura, o que é um conteúdo falso. É uma área muito, muito difícil de endereçar, porque há ali zonas de perceber se aquilo é um discurso falso ou se é um contexto e um discurso que levanta alguma questão, digamos assim, a pessoa que está a fazer essa avaliação que não concorda com aquele discurso. É uma área muito, muito sensível, e por isso eu acredito que a formação e a literacia e também os meios tradicionais que têm, digamos assim, mais experiência neste domínio poderem, no fundo, ajudar, e essa é se calhar, porventura também algo diferenciador, mas as plataformas digitais também estão preocupadas com o assunto, ou seja, mesmo as plataformas digitais não querem, obviamente, promover esse tipo de conteúdos. Portanto, nessa medida, eu acho que estamos relativamente em sintonia, os new media e os mídias tradicionais, em relação à proteção desse tipo de conteúdos. Deixa-me só dizer que há um aspecto importante, é que na Europa, há pouco quando disse, as entidades que operam no mundo digital não têm as mesmas obrigações. Isso é verdade em Moçambique, mas na Europa já há, portanto, uma entidade que se configure claramente como veiculando notícias ao público, já tem um conjunto de obrigações semelhantes às dos meios tradicionais, percebe? Isso já foi uma evolução que se fez e, portanto, já não é assim tão livre. Eu lembro-me há uns anos em que a questão também se punha, tivemos a estudar inclusivamente para um meio, para um meio de divulgação de notícias online que na altura não tinha as mesmas obrigações que tinham os meios tradicionais, e hoje em dia já há uma série de obrigações a que estes meios, quando se configuram mesmo como publicações periódicas ou outro tipo de qualificação, enfim, agora varia de país para país e legislação, etc., que têm, efetivamente, que já têm mais obrigações, já não têm aquela ausência de regulação que existia anteriormente. Marta Coco, muito obrigado por esta interessante conversa entre direito, regulação e a indústria de produção de conteúdos. Muito obrigado pela sua disponibilidade para partilhar ideias e conhecimentos sobre esta matéria. Obrigada, eu. Exato. Muito obrigado, Marta Coco. Fica assim feita esta entrevista em relação ao tema sobre indústria de produção de conteúdos e regulação, inserida nesta 8ª edição da Feira de Tecnologias de Informação e Comunicação, Mostec, a maior feira de tecnologias de Moçambique. Eu fico por aqui, caro telespectador, até uma próxima oportunidade. Até lá.